Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Aqui é o CajuCast, o podcast da Casa da Juventude. Eu sou o Antônio Costa, sou host desse podcast, junto com meu irmão Bruno. Sou Bruno Moraes, membro da comunidade Caju, né? Nós somos membros da comunidade Caju e é um prazer aqui estar com vocês, né? O projeto do CajuCast era um projeto já antigo e essa temporada a gente vai falar sobre afetividade e sexualidade. E hoje temos o nosso grande Padre Paulo João. Mais que especial aqui Mais que especial, né? O Padre Paulo João tem uma história também com a nossa comunidade. Ele é o nosso vice-reitor da comunidade. Ele também é pároco da paróquia Madre Santa Teresa de Calcutá, né? Padre, é um prazer imenso estar aqui com você, né? E a gente vai falar um pouco sobre juventude, né? Mas o tema de hoje, Padre, o tema de hoje são pressões sociais e culturais na juventude, né? E a gente vai versar aqui, falar muito sobre isso, né? E é um prazer estar com você aqui hoje no CajuCast. Alegria no coração de Deus, alegria no meu coração, alegria no coração da nossa comunidade e podermos conversarmos um pouco com um tema tão pertinente nos tempos atuais, né? Principalmente, exatamente como você falou, principalmente por causa desse bombardeio, né? Das mídias e do espírito do mundo mesmo. Posso dizer com muita tranquilidade que existe o espírito do maligno querendo deturpar aquilo que é a identidade original, aquilo que é o presente de Deus, aquilo que é um passo que Deus nos dá para a nossa liberdade. A gente, na maioria das vezes, podemos fazer um movimento contrário. Aquilo que deveria ser expressão do amor e da liberdade está sendo, na maioria das vezes, a expressão de uma escravidão, né? Ideológica, de uma escravidão humana, de uma escravidão afetiva. Mas com a graça de Deus, nós estamos caminhando nesse autoconhecimento para essa liberdade. Com certeza, Padre. Em outros episódios do podcast, né, a gente vai exatamente falar sobre a juventude, né, mas a gente entende que a juventude sempre, né, quer procurar o novo, né, quer procurar o que é diferente, né? E esse bombardeio, né, das redes sociais, a gente está muito em voga, né? A juventude vive nas redes sociais, né? Então aprendem tanto coisas boas como coisas ruins, né? E quando a gente fala de sexualidade, é um bombardeio muito maior, né? A gente fala da questão de padrão, de beleza, né? Tem vários outros aspectos, pornografia, enfim. Eu queria só, Padre, que você falasse um pouquinho pra gente, né? Como você enxerga hoje essa juventude dentro desse meio da rede social, né? Como você acha que é esse comportamento, se... Claro, a rede social veio também para nos ajudar, principalmente a evangelização. O CajuCast hoje está aqui exatamente para isso, né? Mas tem os males, né? Tem o malefício disso, né? E eu queria, né, ouvir você um pouquinho do que você acha exatamente desse bombardeio dentro né, com a juventude, né? Para a juventude. Eu acho que para uma forma didática, nós temos que separar duas coisas, muito, muito simples. Efeitos e causas. Perfeito. Eu acho que tem que ficar muito claro isso em nosso coração. O que é os efeitos e quais são as causas. É verdade que esse bombardeio ele vem de fora, mas é um efeito de uma sociedade doente. A causa é que nós devemos de verdade fazer florescer, né? Uma falta de identidade, principalmente uma falta de encontro com Deus, uma falta do encontro com Cristo ressuscitado é a causa. A gente, às vezes, atrapalha. Eu vou repetir isso algumas vezes, tá? Eu acho que eu vou ser muito pertinente nessa situação de dizer assim, nós lutamos quase que 99% com os efeitos e esquecemos a causa. Eu acho que antes de falar do efeito que a gente está tendo com esse bombardeio, como você falou, Bruno, nós temos que nos deter um pouco com a causa. Santo Agostinho tem uma frase que é muito nobre. Ele começa o livro das Confissões dizendo assim, tu nos criastes para ti, e a nossa alma está inquieta enquanto não repousa em ti.
Perfeito. Qual é o grande problema como causa? Os jovens, e nós estamos inseridos, ainda não aprendemos, ou ainda não aprendeu, a repousar, a depender, a ser preenchido do amor de Deus. E quando nós não temos esse amor de Deus, os efeitos são desastrosos. E uma ponta desse iceberg, se eu posso usar essa expressão, é exatamente isso. É porque nós perdemos esse desejo de encontrar com o verdadeiro amor. Perdemos o desejo de encontrar com esse Deus que preenche verdadeiramente o nosso coração. E os efeitos disso é uma humanidade inquieta, que ainda não consegue repousar no amado das nossas almas. Você deu para entender? Não sei se eu complico ou se eu deixo claro. Sim. Nós temos uma sociedade doente, bombardeada muito mais pelos efeitos, e estamos esquecendo a causa, que é a falta de Deus, que é a falta do encontro daquele que sacia nossas almas. Então o efeito é a busca. É a busca. Eu quero muito, eu tenho medo de estar errado, mas se um santo que diz, até quando alguém bate num prostíbulo, no fundo, é o amor de Deus que ele busca. Não sabe, mas é o amor de Deus. Nós somos, nessa perspectiva, mendigantes, e que bom que somos do amor de Deus. Quando não encontramos no amor de Deus a nossa realização, então nós, cansados de usar as coisas, usamos as pessoas. No processo, é filosófico, tá? Mas um processo, desculpe se eu estiver falando muito, você pode me dizer, gente. Um processo tranquilo, padre. Fique assim, um processo que nós chamamos assim de coisificação do ser humano. Eu transformo o outro numa coisa para assim, manipulando o meu bel prazer, eu tento encontrar essa plenitude que só Deus acontece. Então, temos uma sociedade um pouco doente nesse sentido. Perfeito, padre. Eu achei muito, muito significativo quando você falou dessa coisificação, né? De transformar as pessoas em coisa. Deus nos fez para o amor, né? E Ele nos, né, derramou para a humanidade esse amor. Né? A gente estar aqui vivo hoje fez esse amor todo que Ele nos traz. E aí, quando a gente fala em coisificação, né? De ter esse olhar de que eu só estou ali para sugar o outro, para tirar dele, né? Para saciar as minhas vontades, né? No outro. A gente sempre se pergunta, né? Que ponto talvez a juventude está errando? Você falou da questão de não estar próximo a Deus, né? De não procurar a Deus, né? Mas esse estímulo de não procurar a Deus, né? Eu vejo também essa questão de como você educa, né? Como as famílias hoje estão educando os seus filhos, porque é uma cadência, né? Você ali tem seus filhos, educa. Será que essa educação ela está voltada, né, para esse olhar para Deus, né? Porque a gente vê hoje juventude que às vezes não sabe nada sobre Deus, né? Não, tem nos livros, tem na internet, enfim, mas não tem essa pesquisa, né? Não tem essa procura. E a gente vê mesmo no dia a dia. Mas o não acreditar em nada, né? Você acha que isso está relacionado com essa criação ou não? Profundamente. É um processo histórico, intelectual. É um processo que eu vou usar essa expressão aqui, de antropocentrismo. Saímos de um sistema de teocentrismo, onde Deus era o centro. A gente pode ver de uma forma... Deixa eu trazer isso aqui para uma forma muito mais prática. Por exemplo, quando nós éramos crianças, né? Somos basicamente da mesma idade, né? Quando nós éramos crianças, era impensável na casa, por exemplo, não ter um oratório, não ter uma imagem. Eu duvido, eu sou de Salvador, cantasse Ave Maria 18 horas que a gente não pedisse a benção a todo mundo. Benção pai, benção mãe, benção tio. Quando a gente saísse, quando a gente voltasse. A gente, né?
Eu duvido que a gente não ouvia um Deus te abençoe, Deus te acompanhe. Enquanto minha mãe não dissesse Deus te acompanhe, parece que não tava faltando alguma coisa. E diz, né? Volta aqui, me peça a bênção. Deus o livre. Se meu tio passasse e dissesse, olha, Paulo e João passou por mim e não pediu a bênção. Deus o livre. Exato. A gente voltava, se duvidar, tomava chegar para lá, não é? Então, esse processo de antropocentrismo, ele foi acontecendo de forma cadenciado, de forma muito maquiado, e hoje o homem é o centro, não é mais Deus. E é muito perigoso quando nós nos colocamos como centro, onde tudo deve gravitar de acordo com a minha vontade. E aqui eu não vou me aprofundar porque o tema não é esse, mas a gente pode pensar, por exemplo, você falou, Bruno, né, sobre coisificação. Nós falamos sobre coisificação. Olha, por exemplo, o feminicídio, tantas outras coisas acontecem. Por quê? O outro não é uma pessoa, é um objeto. E eu sou o centro. Se Exato. aquilo não condiz, não gravita de acordo com o meu pensamento, ele se transforma no inimigo. Ele se transforma em alguém que eu devo deletar, que eu devo eliminar. Ou pensa como eu, ou é de verdade um objeto no qual eu sou dono, porque eu sou o centro. E aí você pode ver, Deus o livre, uma criança conversar no meio de adultos, mas hoje ela impõe o desejo na maioria das vezes e ela é feita e a gente não educa mais e não pode mais reclamar. E se tiver no colégio, a professora está errada. Então é um processo. Eu não quero me estender porque eu sou muito prolixo, eu vou te dizer. Não, tranquilo, pai. Mas eu estou querendo mostrar caminhos que, por exemplo, qualquer discussão entre a professora e o aluno, a professora teria razão. Deus o livre e guarde. A professora chegasse lá em casa, dissesse a palavra do professor, era lei. Justamente. Não é? Se o mais velho falasse, aquele mais velho, ela lê. Então, é um processo de a gente colocarmos tanto esse homem, essa pessoa, a mulher, seja lá o que, no centro, que hoje a gente está vendo uma defasagem. Porque quando eu me coloco no centro de tudo, não é mais Deus que define, sou eu. Exato. Eu sou o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. E aí você já imagina as derivações que é o perigo de eu me colocar no centro. Com certeza. Essa inversão de valores, né? A gente vê hoje que no período mais informativo, momento onde é tão fácil ter acesso à informação, o jovem, ao invés de buscar entender um pouco mais Deus, buscar um pouco mais entender a palavra, buscar uma vida mais saudável, um relacionamento mais saudável com Deus de fato, ele busca se desinformar. Ele busca coisas que são efêmeras, que não constroem, que colocam sempre ele de fato no centro, né? Deixando o outro pro lado. Quando a pessoa, o jovem já não enxerga que o outro é útil para ele, já não me serve mais. Você já não é mais útil à minha vida, não me traz, não me oferece nada. Então, eu não quero. Isso não é um amor genuíno, isso não chega a ser uma relação de fato. Não. E aí a renúncia do sacrifício, eu não consigo renunciar a tudo. Tudo tem que ser feliz, tudo tem que ser alegre, Exato. Tudo tem que ser bom, tudo tem que ser, sabe? Eu tenho que, no sentido, assim, acolher, entender, mas a gente não tem mais nenhuma verdade. É um campo, a gente falou um pouquinho de filosofia, a gente está na época da pós-verdade. Perfeito. Então cada um tem a sua, né? Perfeito. Esses dias, né, eu estava numa roda de adolescentes, né, e é bacana que a gente está falando nesse tema, né, de tudo é muito fácil, né, tudo é... E aí tinha adolescentes entre 15, né, 16 anos, e aí a gente faz algumas perguntas, eu fiz uma pergunta para ele, o que vocês, né, hoje querem, né, da vida, né, e é uma pergunta simples, todos falando, eu quero ser feliz, né, mas não tem embasamento de felicidade, né? Quando você vai, tipo, aprofundar, né? Mas o que é felicidade, né? Pra ti, ter um carro, né? Ter um emprego bom, ter uma namorada bonita, sabe? E aí começa a ver que a própria base do que é felicidade não condiz com o que é felicidade, né? Então, a gente vê uma juventude completamente com um olhar raso, né? E aí, esse olhar raso, padre, hoje, como a gente, né, e principalmente a gente, né, está dentro de uma comunidade católica, está dentro da igreja, evangelizando os jovens,
né? Como a gente, né, tem um botãozinho lá de transformação, vamos dizer assim, né? Qual é o caminho que a gente consegue transformar? Eu sei que a gente está falando aqui, né? O olhar para Deus, né? Mas esse olhar para Deus, ele tem que seguir um caminho para chegar até Deus, né? E como a gente pode mudar e virar essa chave, né? De não ser uma felicidade rasa? Assim, Bruno e Antônio, é voltar para a fronte. Voltar para a origem. A gente deu um passeio por tantos outros lugares, mas a fonte é Cristo. A fonte é a igreja. A fonte é a cruz. É Paulo que diz isso. Nós pregamos o Cristo crucificado. Temos que voltar. Tem uma música de Padre Zezinho que é muito interessante. Canta, só vale se cantar. Por favor. Ele diz assim: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir. Eu canto muito nas minhas homilias. Caneta e papel na sua mão. Aí ele começa a dizer, né? Para ser feliz, né? Aí no final da frase diz assim: o que é preciso para ser feliz, se eu não me engano? Aí diz: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sorrir, viver como Jesus viveu, né? Sorrir como Jesus sorria, sentir o que Jesus sentia. E aí a música termina mais ou menos assim: e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Por que a juventude hoje não experimenta essa felicidade? Porque deixamos de pensar como Jesus. Esquecemos que o único modelo é o Cristo. Esquecemos de olhar Jesus como aquele que é o Senhor da nossa vida. Eu sei que parece ser muito radical, mas nós devemos fazer da nossa vida, de verdade, um pouco de João Batista, né? Apontar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Devemos voltar a essa origem, pregar esse Cristo crucificado, Cristo que ressuscitou, Cristo que nos deu a vida nova, Cristo que nos quer por inteiro. O inimigo, ele quer uma parte de nós. Se os jovens entendessem isso, oh meu Deus do céu, né? Se nós entendêssemos isso, né? Tipo, o jogo ganha, né? Nossa, Ele quer aquela 5%, sabe? Ele quer nos atrapalhar, ele quer nos tirar daquilo que é o nosso maior dom, que é o céu. Então ele nos dá pseudos prazeres, pseudas alegrias. Momentâneos, né? Momentâneo. São os cortes da vida. Daqui a pouco a gente vai ter os cortes aqui. Daqui a pouco é isso. Não, mas ele quer os cortes da vida e a gente faz daqueles 5 minutos um todo. 10 minutos um todo. Daquela dificuldade um todo. Então, você me perguntou qual é a saída. E voltar às origens de novo, né? Como comunidade, nós já fazemos isso. Como padre, nós já fazemos isso. Como cristãos, casais, nós já fazemos isso, mas devemos, de verdade, fazer com que a nossa vida seja, de verdade, essa lâmpada que ilumina as trevas de uma sociedade que esqueceu que o amor engloba muitas coisas, engloba renúncia, engloba sacrifício, engloba tantas outras coisas. Então, a perda do sentido e a volta do sentido está nesse olhar. Está nessa perspectiva. Não sei se eu ajudo ou atrapalho mais. Não, perfeito. É aquilo que a gente falou antes, né, da felicidade. A felicidade está em volta à origem. A felicidade está em Deus, né? Sim. E quando o senhor cantou a música, né, eu me lembrei da minha infância, que a minha mãe cantava para mim essa música. Faz tempo? Não faz tempo não, gente. Eu sou geração alfa. Eu não conhecia. E a minha mãe... Depois de 40 anos. Minha mãe cantava para mim, e eu me lembrei muito da minha história. Quando você falou dessa questão, eu estava muito tempo afastado da igreja, muito tempo. Fiz primeira Eucaristia,
É aquilo, né? Faz primeira Eucaristia, né? Se afasta, nunca mais volta. E eu não entendi a juventude ser sinônimo de igreja, de Deus, né? Para mim, juventude era balada, juventude era qualquer outra coisa, menos estar perto de Deus, né? E aí, eu quero dizer isso porque esse voltar à origem e olhar de outra forma, né, nos resgata. E a comunidade teve um papel muito importante nesse processo, né? A Caju teve um papel muito importante, porque eu fui numa missa de renascer e quando eu olhei aqueles jovens enlouquecidos louvando, eu dizia: isso não é compatível, né, com o que eu entendia de juventude, né? E quando eu fui conhecer e mergulhar, né, em Deus, eu falei: é compatível sim, né? E o quanto o dormir no final do dia, né, com o acalento de Deus, foi revigorante, né? Foi transformador, né? Então essa música lembra muito isso, né? Então, gente, voltem às origens, né? Se resgatem-se, né? Então, isso aconteceu comigo, mas tantos outros jovens não têm essa oportunidade, né? Ou então não olham para, né? Não querem cuidar, ou então sabe que existe, mas preferem não. Vai lá, reza por mim, né? Vai lá, faz por mim. Né? E essa felicidade efêmera vai habitando cada vez mais. E a rede social é um, né, vamos dizer, é um mundo ali que te diz: não, vai por aqui. É uma expressão. Né? Uma expressão, vai por aqui. Perfeito. Né? Então é muito. Todo mundo preocupado com ter um corpo bonito, todo mundo preocupado se eu vou ter o carro do ano, todo mundo preocupado e tantas outras coisas. E Deus é sempre, né, Vai colocando Deus é um lado, de escanteio, né? Então, juventude, voltem a Deus, voltem. Uma coisa que me chamou muita atenção a época em que eu voltei para a igreja, também vivi esse mesmo período, né? De faz primeira Eucaristia, estudei em colégio católico minha vida inteira. Então, tinha a pressão da escola, tinha a pressão da família, tinha minha avó o tempo inteiro. É papel da avó, né? Vó faz isso. Vó rezar o tercinho ali, bora né? rezar aqui, bora pra novena. E quando eu me afastei da igreja, eu vi uma propaganda, inclusive, no Orkut. Final do Orkut, entreguei a idade. Droga. Orkut, gente. Tem gente que nem sabe o que é Orkut. Jovem de hoje não sabe o que é Orkut, por favor. Dá um Google aí. E a propaganda falava assim: jovem, doe um tempo do seu tempo pra Deus. E aquilo me marcou de uma forma muito grande. Eu ficava pensando: caramba, eu tenho tempo pra tudo. Eu arranjo tempo pra tudo. Eu quero jogar videogame, eu arranjo tempo. Eu quero jogar bola, eu arranjo tempo. Eu não era muito bom de jogar bola, mas eu arranjava tempo pra estar lá. Eu quero namorar, eu arranjava um tempo. Pra estar na igreja, eu nunca arranjava tempo. E aí eu lembro que ao período do meu vestibular, eu participava já de um grupo de jovens de uma outra paróquia, e no período do meu vestibular muitos saíram do grupo. E diziam assim: não, nós vamos sair porque a gente precisa estudar. E aí a primeira coisa que eles se afastam é de Deus. Eu preciso de tempo, então eu não vou deixar meu futebol, eu não vou deixar aqui a minha academia, eu não vou deixar meu namorado, mas eu vou me afastar da igreja, porque é um tempo que eu perco aqui, eu podia estar estudando. Então, quando que na verdade era para o jovem estar mais próximo, o período mais importante da vida dele, para ele se entregar ali, estar perto de Deus. Uhum. Nós falamos disso ainda agora, né? Às vezes o jovem, ele entende que ele precisa de Deus só quando ele realmente está precisando muito. Quando ele se vê num beco sem saída: meu Deus, agora eu preciso de Deus. Não tenho mais saída, vou rezar. Por que não fazer isso todo dia? Por que não tornar isso um hábito? Por que não se aproximar o tempo inteiro? A gente vive um período tão fácil de encontrar Deus o tempo inteiro, em tantos lugares, e o jovem não consegue entender, não consegue enxergar isso, não consegue ir atrás. É muito complicado a gente viver uma realidade dessa, né? Estamos vivendo o período da maquiagem, Exato. dos filtros, né? Tem pessoas que você nunca viu sem maquiagem. Não sei se a gente já se atentou a isso. É verdade. Tem pessoas... Você não reconhece, Claro, né, quando vê na rua. Não, claro que os mais íntimos não tem. Mas tem pessoas que você nunca vai ver sem maquiagem. Tem pessoas que dizem: padre, eu não saio sem maquiagem, né? Isso não tem nada a ver com maquiagem blush, não, viu, gente? Então a gente Transformado, não né? consegue conhecer a pessoa verdadeiramente. E o inimigo usa essa nova tática de maquiar as coisas. A nossa identidade, afetividade, sexualidade, ela tem essa profunda, se eu posso usar essa expressão, dificuldade, porque nós lutamos, como eu já havia falado, com os efeitos,
e esquecemos as causas. E são coisas muito singelas, são coisas muito, vamos dizer assim, muito de propósito, muito maquiado. Por exemplo, você falou, vamos ver uma afetividade que tem uma patologia na sua afetividade, né? Você quer ser desejado, você quer ser desejada. O que o mundo usa hoje? O cara diz assim, não, é porque eu tenho que cuidar da minha saúde. Exato. Usa artifícios para embasar, né? Então eu vou para academia de manhã, de tarde e de noite. Eu tenho que tomar todos aqueles produtos, que eu não sei o nome. Galera do Whey. Não, É o suco, é o suco. Padre, você está falando que todo mundo é isso? Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Uma afirmação não nega a outra. Sim. Isso é bom ficar claro. Não, padre, então o padre falou que no podcast que todo mundo que vai para academia, não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Nós precisamos cuidar. Eu estou dizendo em relação à maquiagem. Eu tenho uma afetividade que tem uma certa patologia. Eu tenho uma baixa autoestima. Sei lá, estou dando um exemplo. Então eu quero fazer que meu corpo seja visto, eu seja desejado, eu ganhe like. Eu tenho um vazio existencial. Perfeito. Então eu vou usar o quê? Eu vou dizer não. Eu quero cuidar da minha saúde. Então eu tenho que ir para a academia e postar pago. Todos os dias, tá pago, não sei se é assim. Tenho que postar todos os dias, eu tenho que mostrar, tenho que tirar uma foto de camiseta, eu tenho que mostrar uma foto que, no fundo, consiga, ainda que de uma forma aparente, suplir esse déficit afetivo. Perfeito. E isso é maquiado. Perfeito. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, você vê... A gente falou aqui mais cedo, não é criticando as redes sociais, estamos usando a rede social. E quanto à evangelização, e eu uso muito a rede social, então não é demonizar a rede social, ainda eu bato pé firme quem tenta demonizar, não é isso. Mas eu tenho uma ferida na minha identidade, por exemplo, da solidão. Eu tenho 500 mil amigos no Instagram. E nenhum é amigo, né? Você entende? Aquilo é maquiado. As pessoas gostam de mim, eu danço na rua, eu faço aquilo, eu faço isso. Então as pessoas me seguem, as pessoas me curtem. Então é a sociedade mesmo que parece que está bem, mas quando a câmera é desligada, uma hora você vai encontrar com o seu eu, sem maquiagem, sem filtro. E é aí que a gente, vou usar a expressão, não sei se aqui em Belém a gente usa, é que o filhinho chora e a mãe não vê, não é? É quando a gente está ali, entende? Então, um dos dramas, uma das dificuldades que nós temos nesse tempo atual é essa maquiagem mesmo. Não tem nada a ver, como eu já falei, dos produtos de maquiagem, mas é porque hoje, facilmente, nós conseguimos maquiar. Quantas pessoas, quem está me ouvindo agora aqui, já tomou um susto e dizer, mas essa pessoa tem depressão? Mas essa pessoa estava passando por isso? Eu não sabia. Mas como é que está acontecendo? Você está entendendo? Então, por quê? Porque, na realidade, a nossa afetividade é maquiada, a nossa sexualidade é maquiada, né? Quando a pessoa tem que brigar, seja contra ou a favor, quando a pessoa faz daquilo o norte da sua vida, você está entendendo? Você consegue perceber que ali tem uma patologia. Quando é o mais importante de tudo, quando é o tema da pregação de uma forma incessante, quando deixamos de excessivo, né? Você está entendendo? Seja ele em que caminho. Você consegue enxergar que aquilo ali, não é? Quando nos acompanhamentos, quando, sei lá, nas pregações, como também em uma vida completamente liberal, quando eu tento expressar como aquilo que seja mais importante da minha vida, a gente consegue entender que existe uma patologia nesse sentido. Então, a identidade, a afetividade e a sexualidade passa por essa dificuldade de ser tratada, exatamente esses dois viés. Primeiro, esquecemos de brigar pela causa e brigamos pelo efeito.
E depois, essa sociedade que maqueia, que coloca filtro, então não revela aquilo que está no mais profundo do coração. Não sei se eu ajudei. Ótimo, padre, perfeito. E aí a gente fala dessa questão de... E aí a gente tem armas, né? Para isso, né? Que eu entendo muito que a gente... para não cair nessa excessividade, nessa maquiagem da sociedade, a gente precisa lutar, né? E até lutar, né, por esses jovens que talvez não enxerguem tão claramente que isso é uma maquiagem, né? Claro. E a internet, né, a rede social, ela traz isso, né? Como uma afirmação de que aquilo tá certo, tá correto, que você precisa viver dessa maneira. Em comunidade, né, a gente precisa ter... E essa arma é a oração, né? E como a gente, assim, já lhe perguntando, né, padre, lá na paróquia deve ter grupo de jovens também, assim como você está inserido dentro da nossa comunidade, que é a evangelização de jovens, né? Se a gente fosse listar dicas, assim, né, para essa juventude, né? Como tudo que a gente falou aqui, dessa maquiagem, da coisificação, né, dessa tudo é hipersexualizado. Quais as dicas o padre Paulo João daria para essa juventude? A dica primeiro é dizer assim: eu vivo nesse mundo. De vez em quando a gente encontra alguém e diz assim: padre, quando eu era do mundo... Quando era do mundo. Mas tu não é, né? Estou em outro mundo agora. Padre, quando eu era do mundo, a pessoa pensava assim, né? Primeira questão é a gente tomar consciência que nós estamos nesse mundo. O padre está inserido nesse mundo. Não pertence a esse mundo, mas está inserido nesse mundo. E essa aceitação, primeira dica, é experiência mesmo. Não tem outra saída, Antônio Bruno. Não tem outra saída do que deixar ser olhado por Deus. Tem uma frase que toca muito meu coração. Parece muito difícil, assim, para quem nunca escutou, mas diz assim: toda antropologia, ela precisa de uma cristologia. Quer dizer, para eu me conhecer como padre, como homem, como gente, eu vou usar assim, falar dessa forma, nós precisamos deixar Cristo revelar quem somos nós. Precisamos deixar Deus nos revelar. Eu acho que é uma das, se eu posso criticar, mas uma das críticas na vida de oração é porque na maioria das vezes nós pensamos que rezar é pedir. E é também pedir. Mas é muito mais do que isso. É deixar ser revelado por Deus. Primeira dica é, no mínimo, 5 minutos diante do sacrário, diante de Jesus. Conversar com ele. Pouco em silêncio. Nós temos... Essa geração é uma geração muito barulhenta. Você está entendendo? Não podemos fazer silêncio. Não podemos rezar mais. Se a gente rezar um pouquinho, parece que está todo mundo olhando para o relógio. Eu digo sempre isso, né? Que parece que tudo dura tempo. Você vai no estádio, no mínimo 6 horas, 4 horas com o trânsito entre o jogo. Você vai no cinema, é tanto tempo. Hoje, não sei de onde saiu essa ideia, essa regra, que a missa tem que ter 1 hora, por exemplo, que tem que ser rapidinho. Você está entendendo? Então, são coisas que falta um pouquinho. Oração, rezar, deixar Deus vir um pouquinho sobre nós, entendeu? Nós temos um mundo que as informações é rios, é rápido, tem que ser ligeiro. Então, o primeiro passo, eu diria, Bruno e Antônio, e todos vocês que estão nos escutando, não falo como perito, mas quando alguém que é refém desse mundo que é hipersexualizado, mas também tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser ligeiro, tudo tem que ser instantâneo, tudo tem que ser rápido, não podemos perder nenhum tempo de parar um pouquinho, sabe? E perguntar: quem eu sou para ti, Jesus? É verdade que as mídias dizem que eu sou isso. É verdade que talvez minha mãe e meu pai dizem que eu sou isso. É verdade que talvez um erro que eu tenha cometido, isso aqui é muito sério,
Porque muitas vezes nós nos fechamos numa falsa identidade. Nós não temos uma visão clara de quem nós somos. Então, muitas vezes, até pelos nossos erros, nós abraçamos uma falsa identidade. Você não sabe o trabalho que nós temos no acompanhamento para provar àquela pessoa que ela não é aquilo que ela pensa. Já formou ali, né? Todo um... Entende? É verdade, a gente falou assim, padre, vem de fora, mas infinitamente ele já está dentro de si. Então ele já entendeu que ele é daquele jeito. Ele já entendeu que ele se resumiu e colocou a identidade dele ou dela através de um erro. Não. Então as pessoas mesmo já taxaram Já daquela taxaram. maneira. Essa seja exterior ou interior, entendeu? E então essa vida de intimidade, de escutar de Deus, a palavra de Deus, por exemplo, por isso que eu falei, temos que voltar à origem, né? Quando alguém encontrava Jesus, ela encontrava a sua própria identidade. Eu acho que é o maior patrimônio que Jesus pôde dar às pessoas, infinitamente maior do que curar um mudo, um cego, um surdo, foi restaurar a identidade de filhos amados de Deus, muito mais preocupado entre dar esse dom de filiação do que curar um cego, né? Porque tem gente que enxerga e não tem essa dimensão de curar um mudo, você está entendendo? Então, eu acho que falta um pouco desse desejo de gastar um tempo para Deus e escutar de Deus quem sou eu, a palavra de Deus, sabe? Então a gente aprende que agora, tá bom, a gente aprende agora que no advento a gente tem que renunciar a tal coisa, que na quaresma tem que renunciar a Coca-Cola, que a gente tem que renunciar ao café, que a gente tem que... Você tá entendendo? Mas a gente esqueceu de dizer assim, olha, eu tenho que renunciar ao mundo, eu tenho que renunciar àquela falsa identidade, aquilo que eu tomei como uma falsa identidade que eu tenho de mim mesmo. Eu quero renunciar isso para agora escutar somente o que Deus pensa de mim. Você está entendendo, Bruno? Então, a gente está vivendo um tempo que é muito rápido, então, e um tempo que tudo tem que ser muito instantâneo, e esquecemos de gastar tempo com Deus, antes de fazer para Deus. É um outro... eu já tô paraense agora. Gostei. O baiano mais paraense que eu conheço. Nossa, eu falei... Vem um pouquinho de patologia, desculpe se eu estiver falando demais, pode me introduzir. Pode, fica à vontade, padre. Nós pegamos muitas vezes um jovem que está fora da igreja e sem o percurso de encontro com Deus, nós colocamos esse jovem talvez no serviço até de Deus. Ele serve a Deus, mas não fez uma experiência com Deus. E é um risco para todos, tá? Desculpe, talvez seja impactante, mas eu posso ser padre e ainda não tenha feito a profunda experiência de Deus na minha vida. Tomei boas notas, fui comportado, não fiz nada de grave, mas aquele encontro onde o Espírito revela quem verdadeiramente eu sou, corre o risco de faltar. Tá entendendo? Então esse tempo com Deus, e aqui é um erro um erro que nós podemos ter. Então muitas vezes a gente tem um lugar que muitas pessoas servem a Deus sem esse tempo de encontro com esse Deus no qual ela serve. Perfeito. Entende? E quando a gente verdadeiramente recebe a nossa identidade com Deus, a palavra de Deus que diz: o reino dos céus é como um tesouro que o homem esconde no campo. Quando ele encontra, ele vende tudo. Ele vende tudo por causa desse tesouro. Não falaremos com o mundo secularizado, eu vou usar essa expressão mesmo assim, é muito de propósito, com jovem, até mesmo que esteja dentro da igreja. Como falaremos da castidade? Seu encontro será loucura.
Como falaremos da obediência? Seu encontro será loucura. Como falaremos da pobreza? Seu encontro será loucura. Você está entendendo o que eu estou falando? É difícil de alcançar, né? Não vai conseguir alcançar. Então Inalcançável, né? Inalcançável. Como pode? Não pode. É verdade. Como ser livre, né? Não tenho, eu tenho que guardar tesouros aqui na terra porque eu não sou capaz de vender, né? Eu não sou capaz de me doar. Não? Então, é nessa sociedade que nós estamos, né? Nessa sociedade que você tem que ter 1000 sapatos, 1000 calças. Se você for numa maré contrária a isso, a pessoa diz, pô, padre, o senhor pode se vestir melhorzinho porque na dignidade do Filho de Deus, porque ele quer me evangelizar, entendeu? Ele quer me evangelizar. Eu tenho que ter 30 pares de sapato, 40 camisas, 50 não sei o que. Mas eu digo assim, meu closet, né? Mas, padre, você tem que... Por que você ainda está com esse sapato? Seu sapato está um pouco rasgado, né? Não é digno. Então, não, claro... Tem muitas pessoas, é só uma brincadeira. Vai ficar chateado. Agora não vou dar mais nada ao padre, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas você está entendendo? Mas é assim. É assim. A gente não se dá conta. A pessoa diz assim, padre, mas o senhor também tem que ter um tempo maior para o senhor, tem que se organizar, tem que... Vai ter um tempo que o senhor não tem o que dar. Então, para quê? Bota o pé mais no freio. A pessoa tenta me evangelizar assim, né? Guarda as energias. Aprenda a dizer não. Dê minha vida para o sim, meu irmão. Dê minha vida para me gastar pelo evangelho. Não tá entendendo? Mas... Copo cheio, né? Mas você tá entendendo? É esse mundo que nós estamos inseridos, que muitas vezes... E eu sei que as pessoas falam isso de bom coração, sim, querendo nos ajudar. Mas, sabe, essa ideia de se poupar, não. Esse encontro com Deus, é a palavra de Deus, né? É um processo que nós chamamos de kenosis. É o esvaziamento. Embora fosse de condição divina, ele não se apegou a ser igual em natureza a Deus Pai e esvaziou-se de sua glória, habitou no meio de nós. O Advento nos aponta isso, um homem que deu tudo. É uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus. Quem é próximo de mim já está cansado de escutar. Diz assim, amar é tudo dar e se dar a si mesmo. Entende, Bruno e Antônio? Então, sem esse encontro, se você for 2 dias no serviço, você vai achar demais. Se você tiver com a chave da igreja e passar meia hora, aquilo é o terror, exatamente, meu irmão. Você não vai aceitar isso. Se alguém te chamar para... não vou fazer, mas já fiz isso. Tudo é muito eu, você está entendendo? Então, naquele dia que você já foi de manhã, se você for... mas eu já fui de manhã, padre. Cadê os outros, né? Cadê os outros aqui? Então, se você não olhar para esse Cristo, se você não receber de Cristo, se você não fazer por Cristo, você, na paróquia, você começa a se acostumar a dar menos. Né? Com certeza. Isso reflete também no dia a dia da pessoa. Claro. Né? Não é só no serviço dentro da igreja, porque eu preciso me doar para o outro, né? Aquela questão, né? Deus nos fez por amor e também para amar o outro, né? Para ajudar o outro. Então a gente acaba sendo egoísta até nas coisas do dia a dia. Achei muito interessante, padre, quando você falou dessa questão, né, de trazer a juventude da identidade, que às vezes até a juventude se enxerga, se taxou como aquilo, ou então a outra pessoa lhe taxou como aquilo e você não consegue enxergar que você pode ser mais do que aquilo, né, que Deus lhe dá mais do que aquilo. Aceita o véu, né, que a sociedade te coloca. E aí tem uma história que eu acho fantástica, né, que poucas pessoas conhecem, que é do São Longuinho, né, Longinus, né, que era o guarda, o soldado romano, meu santo de devoção. Mas quando a gente fala isso, a gente fala também do olhar misericordioso que Deus tem pra gente. Né? E às vezes o jovem também não enxerga isso, né? Porque eu vejo muitos jovens dizer, eu sou assim, ninguém vai me aceitar, sabe, se põe para baixo, Jamila, exatamente, né? Não vou mudar, sou assim. E São Longuinho nos ensina muito isso, né? O cara que colocou a lança, né? Que botou a lança ali na crucificação de Jesus, né? Praticamente deu ultimato ali de morte, né? O sangue de Jesus jorrou no olho, curou o olho dele, e depois ele foi, né, entendeu que ele era o Salvador,
né? E que Jesus tinha curado ele de todos, inclusive dos pecados que ele levava, por ser um guarda, um soldado romano, né? Então, eu vejo a humanidade de entender que Jesus é misericordioso com todos. Então, eu consigo que Jesus tem esse olhar, né? E me fazer entender que também eu posso ser diferente, né? E Jesus me faz diferente, né? Então, essa juventude, ela às vezes é muito para baixo, né? Então, onde está a alegria, né? E aí, a nossa comunidade, né? A gente é a alegria da ressurreição, né? Então, a gente precisa tratar ser jovem alegre, Claro. né? Então, eu só queria citar isso porque eu acho importante para você, jovem aí que está, né, passando por algum momento dessa dificuldade, né, de não entender o sua real identidade, né? Onde você está ali nesse momento, pense na misericórdia de Deus, né? E com oração, né? Tudo que a gente falou aqui, né? Eu acredito que Deus vai ter um olhar para você diferenciado, né? Eu acho que é o filho pródigo. É Lucas 15. Interessantíssimo, né? Ele cai em si. Ele gasta a sua herança. Às vezes, a nossa herança é a nossa alegria, é o nosso, sei lá. A gente aqui eu estou usando muito de propósito essa dinâmica mesmo. Mas vai gastando tudo que tem, mas um dia cai na real. Na casa de meu pai tem fartura. Tem pão em fartura. Então, para vocês que estão nos assistindo, na casa do pai, na nossa comunidade Caju, tem pão em fartura. Tem a Eucaristia, tem os sacramentos, tem o encontro pessoal com Deus, tem 2 grandes retiros, né, se a gente pode usar essa expressão, tem serviço, é só você buscar. Exato. A gente está na Mauriti, não é? Entre a Marquês e Mauriti e Visconde, a igreja dedicada a São João Paulo II, que amou os jovens. Se você quer fazer essa experiência, e eu sei que você quer fazer essa experiência, vem, que lá temos a Eucaristia, que é o pão de fartura. Esse encontro. Perfeito. Não é? Então, eu acho que essa perspectiva, como eu vou voltar um pouquinho, tá, Bruno e Antônio? Essa ideia do antropocentrismo, ela foi acabando com tudo. Por quê? Porque qual é o nosso senso de justiça? A gente, quando era criança, não sei se aqui em Belém do Pará ou quem está assistindo é assim. A gente era criança, minha mãe, a véia Dedé, quando eu ia para a escola, ela dizia, se você voltar apanhado, você vai apanhar mais ainda. Voltar apanhado é ótimo. Dedé era bravo. Se chegar em casa apanhado, vai apanhar dobrado. Não sei se... tem. Então, se alguém te bater, desconte. Sim. Tô dando um exemplo. A gente vai crescendo com essa ideia de justiça, né? Punitiva. Nunca dá outra face, né? Mas qual é a justiça de Deus? É nos amar quando nós não merecíamos. Essa é a justiça de Deus. Você citou agora um caso do santo. É nos amar quando nós colocamos a coroa de espinho nele, quando nós o prendemos, ele nos ama. Quando nós não queremos dar nada para ele, ele dá tudo por nós. Quando nós estamos no fundo do poço, ele te ama, ele vai te resgatar, ele vai em busca, né? Uma vez eu ouvi... genuíno, né? Amor genuíno. E essa lógica, ela só acontece, e eu vou te dizer aqui, tudo que eu estou falando aqui, Bruno e Antônio, não pense, eu tenho muito medo das pessoas pensarem que hoje, o padre Paulo João, ela está falando isso porque passou por uma faculdade e acertou em todas. Não. Eu estou falando tudo isso aqui é porque eu fiz a experiência de ser aquela ovelha. Porque enquanto a gente não entender que Jesus deixou 99 ovelhas e foi em busca de mim, de você, meu jovem, perfeito, a gente não vai entender o que é a misericórdia de Deus. Exato. Mas eu fui essa pessoa no qual Jesus foi capaz e deixaria quantas vezes puder
deixar as 99 ovelhas para me resgatar. Então, tudo que eu falo não é porque eu tenho uma experiência positiva, não. Quando eu falo da identidade, da afetividade, da sexualidade, não pense que eu estou falando porque eu sou um professor que acertei em todas, fiz uma faculdade e acertei em todas. Não. É porque muitas vezes eu fiz a experiência das minhas misérias. Muitas vezes eu fiz a experiência desse filho pródigo. Muitas vezes eu fiz a experiência de abandonar Jesus. Muitas vezes eu fiz a experiência de negar Jesus. Muitas vezes eu fiz a experiência e ainda a gente corre o risco de continuar fazendo, entende? E esse Deus, ele me ama com essa misericórdia, sabe? Ele me ama com essa graça, me restaurando, me perdoando. E aí a gente tem uma falsa ideia de fidelidade e queda. A gente não sabe distinguir entre fidelidade e queda. Porque nós pensamos muitas vezes assim, caí, fui infiel. Não, você é infiel quando desiste. Quando quer continuar no pecado, quando quer continuar numa vida pobre, quando quer continuar comendo lavagem dos porcos. Aí sim somos infiéis. O caminho mais fácil, entendeu? Né? Mas quando nós levantamos e dizemos, não, eu sei em que eu ponho a minha esperança, né? É um salmo que diz assim, eu olho os olhos para o monte e digo, de onde virá o meu socorro? Socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Quando eu entendo isso, que todos podem me abandonar, todos, mas ele nunca me abandona, ele sempre está do meu lado, ele sempre está como essa imagem mesmo, né? Do pai do filho pródigo sentado. Se eu pudesse fazer um quadro, eu vou fazer até um quadro só depois desse podcast para isso. Olha aí, tá vendo? Verdade, podcast inspirando, não, hein? Vai ficar bonito. Se eu pudesse fazer um quadro com esse pai sentado, sabe? Na beira da estrada, me esperando. Porque essa é a imagem, talvez, mais profunda que a gente possa ter de Deus. Me esperar, velho. Te esperar. Esperar você. Te esperar, ele vai voltar. Eu sei que um dia ele vai voltar. Olha o amor de Judas. Olha o amor de Jesus por Judas. Até o último momento, quando foi beijado, talvez no maior ato de traição da humanidade, ele diz, meu amigo, né? Verdade. Essa é a imagem que às vezes não entra na nossa cabeça. A gente briga até com quem é bom. Se alguém for a imagem da misericórdia de Deus, a gente chama de besta. Poxa, padre, o senhor é besta. Esse rapaz fez isso, o senhor ainda deixa ele na pastoral. Esse coroinha fez isso, você ainda deixa ele. Porque Deus me resgatou, meu irmão. Que ele me foi em busca de mim. É o pensamento punitivo, né? O pensamento punitivo. Você tá entendendo? Então, vou fazer, logo depois desse podcast, eu vou procurar essa imagem de um pai sentado. Eu devo botar isso na cabeceira do meu quarto, aonde for. Esse pai que nos espera. E meu irmão e minha irmã, olha, eu tenho um problema na minha identidade, eu tenho um problema na minha sexualidade, eu tenho um problema na minha afetividade. Meu irmão, não desista. Deus te espera, te ama, quer te restaurar, quer te dar o céu, quer ir em busca de você, quer te colocar no colo, né? Me leve em teus braços, meu bom pastor. É uma música que diz isso, né? Foi o meu cansaço que te atraiu. Então, quer dizer, a cura sempre será essa oferta, essa entrega, essa busca, entendeu? E ele nos esperará, como esperou o bom ladrão. Você falou ele esperou o bom ladrão. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no meu reino. Não, mas hoje mesmo estará comigo no paraíso, né? Perfeito. Então, meu irmão, minha irmã, você jovem, é esse Deus que te espera. Perfeito, Esse padre. voltar ao primeiro amor, né? Padre, assim, a gente... bate-papo tá ótimo, excelente. A gente falou muito aqui sobre a juventude, muito sobre, né, o que esperar, né, de Deus e o que Deus tem guardado pra gente. Mas a gente já tá chegando nos momentos finais, né? E a gente, no nosso CajuCast aqui, a gente tem sempre uma surpresinha, né? E essas são umas perguntas finais, tipo um bate-bola, né? Então a gente vai fazer algumas perguntas aqui, tem que dar uma respondida aí, nem pensar muito, né? Não pensar muito, mas responder. Vamos embora? Padre, qual é o seu santo ou santa de devoção? Santa Teresinha do Menino Jesus. Por que Santa Teresinha do Menino Jesus? Por conta da infância espiritual.
A simplicidade. Perfeito. Mulher que colocou amor em tudo que fez, sabe? Então, Santa Teresinha do Menino Jesus é a santa que ela queria ser tudo, né? No coração da igreja serei o amor, né? Santa que inspira o meu coração, sabe? Não morro, entro na vida. No momento mais dramático da vida dela, ela diz, eu não morro, entro na vida. Então, Santa Teresinha, primeiro... Coitado, eu falo demais, né, gente? Pode falar. Assim, qual é o santo que você escolhe, mas na realidade não somos nós que escolhemos os santos. Sim. É o santo que nos escolhe. E eu acredito piamente que eu fui escolhido por Santa Teresinha para guiar minha vocação, para cuidar de mim, para me mostrar essa via da misericórdia e do amor de Deus. Uma pequena gigante. Né? Lindo. Se o senhor pudesse ser um dos apóstolos, qual seria? Pedro. Nossa. Pesado, Por que hein? Pedro, pai? Porque assim, meu irmão, Jesus, ele vê o nosso coração, sabe? E quando a gente é espontâneo, a gente aprende muito mais. Quando a gente é espontâneo, a gente é gerado mais no amor, sabe? E eu acho assim, né? Eu acho Pedro é assim, um personagem que foi exatamente aquilo que Deus esperava dele. E o que não era, ele se deixou se moldar. Então eu acho interessantíssimo a vida. Eu estava falando do filho pródigo, como eu falei, eu falo demais, acho que eles nunca mais vão me chamar. Aquele personagem do filho mais velho de Lucas 15, aquilo me impressiona também, velho. Nessa mesma linha de Pedro. Rapaz, o cara teve coragem. Pai, rapaz, eu tô contigo. Eu tenho os ciúmes dele. Por que você fez aquilo? A coragem de falar ao pai o que tem no fundo do coração lhe rendeu algo que talvez seja um dos passos mais, assim, mais singulares na Bíblia, né? O pai que diz assim, tudo que é meu é teu, né? Por conta dessa capacidade de ser transparente, de ser o que é e deixar Deus também transformar, né? É diferente daquele abusado que diz eu sou assim, ninguém me muda. Não, eu sou assim, mas o que eu posso mudar? Tô aqui, né? Me transformo. Você tá entendendo? Perfeito. Se o senhor pudesse ter uma conversa face a face com Jesus, o que o senhor diria, padre? Revela quem eu sou. Eu diz assim, eu acho que eu diria a Jesus que apesar das minhas falhas e minhas fraquezas e minhas limitações, eu tentei, né? Seria muita pretensão dizer que eu consegui. Mas desde que eu encontrei Jesus pela primeira vez, eu tento ser todo dele. Eu tento viver para ele. E ele conhece o meu coração, né? Mas apesar das fraquezas, das limitações, são muitas, viu? Apesar de tantas coisas que eu preciso ainda ser transformado, apesar de tantas e tantas quedas, eu no fundo do fundo, eu desejo ser todo de Deus. Quero ser todo de Deus, sabe? Eu tenho muito medo de ter uma morte súbita. Eu tenho muito medo. Eu não sei se a gente pode escolher a nossa morte, mas eu queria ter uma morte lenta, para que dia após dia, segunda após segunda, eu pudesse dizer, eu vou encontrar aquele que eu esperei a vida toda, sabe? Eu vou encontrar Deus, sem medo nenhum, sabe? Eu não sei, né? Que Deus e o Espírito Santo me dê essa coragem, mas que eu queria me gastar até o último suspiro por Deus. Ele sabe das minhas fraquezas, já que a gente falou de Pedro, né? Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabe de quanto eu sou limitado, o quanto ainda não consigo ser santo, apesar do desejo, mas ele sabe que ele tem um Padre que, apesar dessas fraquezas e das suas limitações, quer se gastar pelo Evangelho, quer se gastar pela evangelização, quer se gastar pelos jovens, quer se gastar pela sua igreja. Perfeito.
E qual música católica lhe faz sentir mais próximo de Deus, padre? Essa eu sei qual é. Tem que cantar, tem que cantar. Essa resposta eu conheço. Tem muitas, para ser sincero, assim, né? Eu acho que cada tempo da minha vida, eu acho que a música da minha conversão é Abraço de Pai, Valmir Alencar. Linda. Eu acho que num momento talvez mais dramático na minha vida vocacional é Ensina-me. Que legal. Música da Caju, Ensina-me a hein? amar. Ouça no nosso Spotify. Esse amor santificado, né? A tua paz silenciará. Eu acho que no momento da minha vida eu precisei muito. E agora tem uma música de Casimiro, se eu não me engano, se não for dele, o Frei Gilson canta, que é O Poço. A Adriana também canta, né? Janine Casimiro. Vai lá, Nossa, busca a sua é linda verdade, demais, vem linda aqui. Foi de um renascer essa música. Vai lá. Foi. Então, essa música, de verdade, é uma música que... Eu sou muito musical, né? Eu não sou cantor, mas eu sou muito... Canta, que a gente eu sabe. não sou cantor, mas eu sou muito musical. Então, eu acho que essas três músicas... não, também não posso esquecer de... Ô minha alma, retorna a tua paz. Sim, Regaço De Nossa Acolhedor. Senhora. Regaço Acolhedor. Regaço Acolhedor. Acho que essas 4 músicas era para escolher uma. Não, a gente já faz Tudo eu gosto de um álbum do... Padre Poli. Tudo eu gosto de muito. Então, eu acho que eu seria injusto se eu dissesse que eu gostava de uma música. Por exemplo, eu escuto mais uma, mas, por exemplo, Abraço de Pai foi num período da minha conversão. Depois, Ensina-me foi um processo. E tem O Poço, juntamente com Regaço Acolhedor. Pronto, vários momentos aqui. Um para cada momento, tem que ser assim. Se eu pudesse escolher um milagre para o mundo, qual milagre o senhor queria? Milagre, aquele desejo mesmo, né? Que todos reconheçam a Deus, o Senhor, como Deus verdadeiro, né? Que a gente reconheça que Jesus é o Senhor da nossa vida, da nossa história, e só Ele, somente Ele, pode preencher o nosso coração. Quando a gente tem Deus, a gente tem tudo, né? Quem tem Deus no coração não maltrata, quem tem Deus no coração não acaba com a natureza, quem tem Deus no coração não faz, né? Quem tem Deus verdadeiramente no coração é que eles reconheçam Jesus como Senhor. Perfeito. Amém, Bom, padre. Eu queria mais umas 3 horas de episódio com o padre. Dá pra gente encaixar mais 10 assuntos aqui. Quero deixar claro. Padre, a gente quer agradecer. Estivemos aqui com o padre Paulo João. Queremos agradecer muito. Né? O CajuCast é um projeto que a gente já queria fazer faz tempo, né? E ter você como convidado aqui só abrilhantou, né? Ainda mais. Esse momento. E somos muito gratos, né? Que Deus abençoe esse sacerdócio, né? E Deus continue, né, lhe guiando aí por todos os caminhos. Obrigado, Antônio. Obrigado, Bruno. Obrigado a toda a comunidade Caju, né? Que me ajuda também nesse processo, nesse caminho de santidade. Eu confesso que eu fiquei um pouco nervoso, meu Deus do céu. Vai vir quando eu soube quem viria, assim, vamos dizer assim, na grande graça, eu disse, meu Deus do céu, mas eu sou um servo inútil, né? Eu faço aquilo que o Senhor me manda, né? A Caju, né? Nos põe cada uma. Eu disse assim, rapaz, vamos lá. Ai, Caju. Mas, apesar da pouca habilidade, mas, assim, eu agradeço a vocês por ter relembrado tudo que eu pude ser a partir do encontro misericordioso com Deus. Quanto Deus foi misericordioso na nossa vida. A gente pensando em dar uma resposta aqui e acolá, a visita sobre a nossa vida, sobre a nossa história, ela vem à tona, Sim. não é? Então, eu que agradeço essa possibilidade. Naca, Bruno, eu sei que tudo isso aqui é pensado com muito amor e carinho. Né? Nós não somos profissionais, não. Nós não somos profissionais da internet, nós não somos profissionais quando cantamos, nós não somos profissionais quando damos um passo, né, em obediência à nossa comunidade. Nós somos servos inúteis,
né? Que só faz aquilo que o Senhor nos manda. Então essa é a nossa alegria, né? Mas então, Deus abençoe, que o Senhor consiga fazer com que as pessoas de verdade enxerguem na pessoa desse Cristo, né, a salvação. Amém. Muito obrigado, Padre. Quer acompanhar um pouco do CajuCast, nos siga no YouTube, né, @Comunidade Caju, e também nos siga nas redes sociais, @Comunidade Caju. Verdade, também não deixe de seguir o nosso Spotify, ouça todas as nossas músicas lá, Comunidade Caju. Muito obrigado, permaneçam conosco.